Mais um vídeo, meu discípulo. Nós vamos agora falar de um assunto delicado, mas que você precisa entender para você poder orientar os seus discípulos, principalmente aqueles que vêm, às vezes, de uma outra igreja, de uma outra dominação. Ele precisa ser esclarecido com relação a isso. E qual é o assunto que eu quero falar que é muito delicado? O assunto é sobre a questão das nossas diferenças doutrinárias, entre a igreja templista e a igreja nas casas. Existem alguns pontos que nós temos uma visão muito diferente, respeitamos os demais, mas nós acreditamos que, à luz da Bíblia, essa questão dessa visão do que define essa diferença para a gente é muito forte. Então eu quero que você preste bastante atenção para você ser bem esclarecido. Bom, existem alguns pontos doutrinários que nós temos muitas diferenças. Que pontos são esses? Primeiro é a questão da casa de Deus. Eu preciso esclarecer isso para que você entenda e você oriente as pessoas quando começam a caminhar conosco. Primeiro, o que acontece? Nas igrejas que são templistas, eles são ensinados que o lugar onde eles se reúnem é a casa de Deus. Então, as frases muito comuns que vocês vão encontrar nos cultos congregacionais de igrejas templistas, igrejas que têm a estrutura como centro do trabalho deles, eles têm o hábito de dizer assim: olha, aqui é a casa de Deus, então você tem que ter muita reverência, porque esse lugar aqui é santo, esse lugar é o lugar da vitória, é o lugar da bênção, é aqui que Deus ele opera, é aqui que ele abençoa. Bom, o que nós divergimos? Bom, essa visão de templo, de ser a casa de Deus, eles têm um fundo bíblico, eles têm uma base bíblica para falar sobre isso, baseado no Templo de Salomão, em que há muitas referências bíblicas que aquele lugar é um lugar de oração, é um lugar, que era a casa que foi consagrada para Deus através dos judeus. E a gente respeita isso, e claro, isso tem muito valor, mas a gente precisa entender o seguinte: com a vinda de Jesus, houve um aperfeiçoamento com relação a essa questão desse princípio, houve uma mudança de direção com relação a isso. Por quê? Porque o que acontece? Nesse lugar que era chamado Casa de Deus, no caso do Templo de Jerusalém, ele existia com que finalidade? Bom, ele existia com a finalidade de se orar, por isso ela dizia assim: essa casa será chamada Casa de Oração. Existia com a finalidade para prestar adoração, onde os judeus iam lá para adorar, e aí também onde era feito os sacrifícios. Então, a vida dos judeus girava em torno dessa estrutura, desse templo. Com a vinda de Jesus ele começa agora a dar novos parâmetros para esses princípios. Primeiro é quando se fala sobre oração. Quando os discípulos perguntam: mestre, ensina-nos a orar, é interessante que no ensinamento de Jesus, ele não só aborda a questão da forma de se orar, mas o lugar mais adequado para se orar. Ele diz assim: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai oculto, e teu pai oculto, ele te ouvirá. Se fosse lá no passado, as pessoas iriam aprender através da lei dos judeus, dos ensinamentos, assim: olha, lugar de orar é no Templo de Jerusalém. Então, eles se deslocavam lá para fazer suas orações. Jesus ele começa a mostrar agora um novo parâmetro sobre a oração. A segunda coisa era a questão da adoração. Aquele lugar, um lugar para onde as pessoas iam lá prestar adoração a Deus. Então, existia toda uma cerimônia para isso. Só que quando Jesus ele é abordado por uma mulher samaritana, ela faz uma pergunta, e a pergunta que ela faz é o seguinte: aonde nós devemos adorar? Aqui nesse monte, onde nosso pai Jacó cavou esse poço, ou lá em Jerusalém, onde vocês, judeus, dizem que é o lugar para adoração? E Jesus ele dá uma orientação muito interessante, que ele diz assim: olha, agora a adoração não será nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Jesus ele começa a dizer o seguinte: a adoração deixou de ser um ritual, mas sim um estilo de vida. Ele diz: os adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. O original da palavra adorar no Novo Testamento significa latreia. E o conceito dessa palavra é servir como escravo. Então, na realidade, a adoração ela deixou de ter na essência o rito, mas sim o seu serviço a Cristo, em que você deixa de fazer sua vontade para fazer a vontade dele. E isso faz de você um adorador de verdade, um adorador legítimo, em que a base da sua adoração não é propriamente o ritual, a cerimônia, a música, ainda que você possa adorar a Deus dessa forma, mas a base da sua adoração é o seu serviço
a Cristo, em que você faz a vontade dele, não faz mais a sua, como disse Paulo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aí, assim, o terceiro ponto dessa questão da estrutura do templo é com relação aos sacrifícios, porque a palavra de Deus diz que com a vinda de Jesus cessou-se os sacrifícios. Na verdade, os sacrifícios eles tipificavam a vinda de Cristo, a sua morte, o Cordeiro, né, que morreu por nós. Então, ele apontava exatamente, os sacrifícios apontavam para esse acontecimento que foi a vinda de Jesus, onde ele se sacrifica e dá a vida por nós. É levado como ovelha muda ao matador, é o que diz as Escrituras. E o que acontece? Com essa mudança, então não havia mais necessidade de se sacrificar. Então, o templo, que era uma referência de oração, Jesus disse agora, quando você orar, entra no teu quarto e ora. O templo, que era o lugar para adoração, Jesus disse que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, Espírito em verdade. O templo, que era para lugar de sacrifício, ele deixou de ser essa referência, porque os sacrifícios, com a vinda de Cristo, cessaram. Ele foi o sacrifício, o perfeito sacrifício. Bom, depois você vai encontrar, então, em Mateus, se não falha a memória, no capítulo 24, aí do verso 1 em diante, os discípulos agora se reunindo com o templo, com Jesus, e tentando valorizar para Jesus aquela estrutura, né? Quando a palavra de Deus diz lá que eles foram mostrar os alicerces, né, do templo, a beleza, a estrutura daquele templo. E aí Jesus ele começa e fala o seguinte: olha, vai chegar o dia, a hora, é que não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso é Jesus falando assim, essa estrutura ela vai deixar de existir. E realmente aconteceu, muitos anos depois, se não me falha a memória, em 66 ou 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e até hoje ele não foi mais levantado, o templo de Jerusalém. Hoje os judeus eles se reúnem em sinagogas, né, que são lugares onde é ensinado, né, a lei judaica. E assim, a igreja desse período para cá, ela só se reunia nas casas, não tinha outros lugares para se reunir. Algumas referências também de elas se reunirem em sepulturas por causa da perseguição, então eles tinham que o lugar que não havia onde se desconfiariam de se fazer reunião, eles tinham o hábito também de se reunir, mas não nas estruturas de prédio, de templo, e ela cresceu e caminhou muitos anos dessa forma. Então a gente tem uma visão diferente. Hoje nós acreditamos que nós somos a casa de Deus, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Que nós somos pedras lavadas, pedras de encaixe, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então nós sabemos hoje que nós somos a casa, a habitação do Espírito Santo. A Bíblia faz referência a isso, nos esclarece sobre esse assunto. Nós entendemos hoje que nós podemos orar em todos os lugares e que a adoração vai além de uma cerimônia, ou melhor, de uma celebração. A adoração tem a ver com a vida que você leva no seu dia a dia, onde você presta seu serviço ao Senhor, independente da sua vontade, você está ali para servir como escravo. Então esse é o conceito que nós temos, que nos difere da igreja templista, né? Na realidade, o que acontece é que as tradições, né, tanto desse período de transição da igreja católica para o sistema protestante, trouxe, né, essas práticas, né, de que a igreja é o lugar onde se reúne a casa de Deus ali, aquele lugar santo. Outro ponto também que a gente tem uma diferença de mentalidade é a questão do sacerdócio. E eu quero que você preste muita atenção sobre isso, porque eu acredito que há muita polêmica, né? Porque assim, na igreja nas casas, todos são treinados para ser sacerdote, todos são treinados para fazer tudo que os líderes fazem, que os pastores fazem. E a igreja templista, ela pensa diferente. Muitas das práticas da igreja são centralizadas nos líderes. Isso é, você não pode fazer aquilo se o líder não estiver presente, se ele não for o celebrante daquela cerimônia, daquele ritual que está sendo feito. E isso difere entre igreja templista e igreja nas casas. Por quê? Porque assim, como a igreja templista ela traz uma raiz, né, da tradição do sistema católico, então existe o clero, isso é, onde os pastores são uma classe diferenciada e que detém poderes que outras pessoas não podem desenvolver, por exemplo, realizar batismo. Então, na igreja templista, só quem pode fazer isso é o pastor, né? Os discípulos não podem fazer isso. Como celebrar a ceia. Celebrar a ceia só pode ser na igreja, e mesmo assim com a presença do pastor que ele indica, que pode fazer a celebração da ceia. Então, outro ponto doutrinário. Cuidar da ovelha, só quem pode cuidar de ovelha é pastor. Então, somente ele que pode aconselhar, orientar, instruir. Essa é a visão
daqueles que caminham nessa ideia. A gente tem uma noção diferente, como igreja nas casas, né? Ainda que a gente tenha um lugar para se reunir, a gente tem uma visão diferente. Qual é a visão que nós temos? A visão que mostra lá nas Escrituras. Por exemplo, Pedro ele diz que nós fomos feitos sacerdotes. Diz lá, povo eleito, nação santa, sacerdócio real. Então ele está se referindo a todos agora, com a Cristo sendo subido aos céus, ele constitui uma igreja sacerdotal. O Apocalipse fala a mesma coisa, que ele nos fez reis e sacerdotes. Então significa que assim, não existe mais um grupo sacerdotal, mas a igreja é uma igreja sacerdotal, em que toda igreja ela tem que fazer o seu papel sacerdotal, de servir, de contribuir, de interceder, de ministrar, celebrar ceia, fazer batismo, desenvolver reuniões, apacentamento. Então a visão, Paulo fala sobre isso, que o papel dos santos era exatamente serem treinados pelo ministério para que eles pudessem exercer o seu papel na igreja, né? Para que não fôssemos meninos inconstantes levados por toda a roda de vento de doutrina. Então Paulo ele fala sobre isso, né? Que os ministérios eles foram dados para treinar os santos para esse fim. Você pode ler lá Efésios capítulo 4, a partir do verso 11 em diante, que diz assim: Deus deu um para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, a fim que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. O que isso significa? Significa que Deus deu dons, no caso, dons a homens, né, que esses dons são os ministérios, e esses ministérios eles foram treinados exatamente eles treinam os santos para poderem fazer essa obra. Então, o pastor, o evangelista, o apóstolo, o profeta, o mestre, ele tem que treinar os santos para fazer esse tipo de trabalho. Isso a gente vai falar num outro vídeo, eu vou me aprofundar um pouco mais para poder esclarecer a você que está passando por esse treinamento. Mas é interessante você entender esse princípio, porque você como líder, você está sendo treinado a fazer tudo que a gente faz, e você vai treinar o seu discípulo a fazer tudo que você faz também, e assim nós vamos ter uma igreja operacional em que todos produzem, todos trabalham, todos realizam, todos ganham, todos apacentam, todos desenvolvem esse serviço. E é interessante você estar ciente disso, para que você não seja lá na frente questionado. Por exemplo, eu já tive casos de às vezes um discípulo está batizando um outro irmão e ele tirar foto, postar no Facebook, e aí assim, pessoas que conheciam aquele discípulo ali, conheciam aquele líder, que eram de outras igrejas, ficaram escandalizados. E, poxa, como é que pode? Quem batiza é o pastor, e aí qualquer um batiza, e agora isso vai ser feito dessa forma, isso está errado, não pode. Ou então, se você chega numa casa, tem uma celebração de uma ceia, o pastor não está lá presente, e tá os irmãos lá comendo pão, bebendo vinho, celebrando o Senhor, a ser lembrança, a memória, e aí automaticamente isso é um outro escândalo. Ou então irmãos que não exercem ministério oficialmente, estão lá aconselhando, orientando, instruindo, expulsando demônio, fazendo uma série de coisas. Então é importante você ter esse esclarecimento, a diferença entre igreja templista e igreja nas casas, que é o nosso caso, que nós somos uma igreja dos lares, igreja nas casas, chamamos de grupo familiar, chamamos de célula, pequeno grupo. Então os nomes são mais usados para quem trabalha dessa forma, do qual nós também fazemos parte. Então eu quero passar esse conhecimento para você que você fique orientado, fique esclarecido, você não tenha dúvida nenhuma e você possa realizar a obra com paz, você possa desempenhar esse papel no reino de Deus, tá bom? Bom, mais um vídeo aí, que Deus te abençoe e vamos para o próximo.